Queridos irmãos, saúde e paz, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a Palavra de Deus na nossa escola bíblica sabática. Apesar de estar gravando esse estudo numa quarta-feira, estou aqui em isolamento, em Cachoeiras de Macacu, aqui trabalhando, reformando esse novo projeto que eu tenho compartilhado com vocês. Estamos acompanhando tudo que tem acontecido no Brasil e no mundo por causa da pandemia e procurando seguir da melhor forma possível os ensinamentos e seguir os conhecimentos dos profissionais da saúde, das autoridades sanitárias. Como todos sabem, nós estamos estudando cartas pastorais e hoje nós vamos estudar a lição número 9, que foi escrita pelo apóstolo João. João, então, um dos discípulos de Jesus, aquele que vai morrer de idoso, ele vai escrever o Evangelho de João, ele vai escrever a primeira, segunda e terceira carta e depois vai escrever o Apocalipse. É mais ou menos lá no ano 85 para 90 depois de Cristo que ele vai conseguir fazer esses escritos, e ele já experiente. Tanto é que ele chama aqui nessa carta, hoje a gente vai trabalhar 3 capítulos de 1 João, ele chama de filhinhos. Então, ele tinha uma experiência de vida, ele tinha uma experiência de vida cristã e algo muito importante que a gente vai aprender no dia de hoje. Então, se você leu a sua revista, o tema é As Maravilhas Advindas do Conhecimento de Cristo. Enquanto eu estiver aqui falando com vocês, de repente vocês vão ouvir barulho de vozes, alguns carros aqui na estradinha passando, alguns cantos de pássaros, e a gente está aqui fazendo tudo da melhor forma possível. Qual era o contexto que o apóstolo João vivia? A palavra-chave aqui de hoje é conhecimento. Então, conhecimento é tudo que nós vamos armazenando de informações e nós vamos diminuindo a ignorância dentro de nós. E isso é muito bom. Nós estamos vendo aí dentro do contexto todo do coronavírus, a busca de conhecer esse vírus e o conhecimento que tem sido desenvolvido para conseguir fazer a vacina. Então o conhecimento é bom em todos os sentidos. Eu consigo falar com você virtualmente por causa do desenvolvimento tecnológico e hoje nos permite romper as barreiras cada vez maiores e falarmos uns com os outros, mesmo estando tão distantes. E isso já se vem aí, quase um século de desenvolvimento tecnológico dentro dessa área. O apóstolo João, então, precisava desenvolver muito questões de princípios e valores voltados para o conhecimento de Cristo por causa das doutrinas que estavam à sua volta. E é interessante que tanto no Evangelho de João, quando ele começa assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E logo depois ele diz, o verbo se fez carne. Então a palavra verbo, que no grego logos significa palavra, era porque o apóstolo João já estava combatendo uma heresia chamada gnosticismo, que vem da palavra gnosis, que significa conhecimento. Mais ou menos eles negavam a existência do próprio Cristo, a sua encarnação, o seu poder. E nós vivemos num mundo em que quanto mais conhecimento a gente tem, parece que a fé diminui. Temos muita riqueza, somos mais tecnológicos, mas um vírus, vou usar essa expressão simples vírus, que só é visto pelo microscópio, ele está aí matando centenas de pessoas. E a situação vem crescendo cada vez mais. E estamos orando ao Senhor para que nos livre desse mal. Então, quando ele escreve aqui, no caso a autora, a professora Eva Souza, da PIB de Nova Iguaçu, ela traz esses estudos para a gente, mas só fazendo um apanhado aqui dos 3 capítulos, João vai falar sobre que ele viu, daquilo que ele ouviu, da importância da comunhão, né, da alegria de Cristo Jesus. Ele fala muito aqui sobre a questão de luz e trevas. Se Deus é luz, não existe trevas, não existe variação, né, em Deus. Ele fala sobre a purificação dos nossos pecados, quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor. Ele fala de perdão,
e o perdão é um ato de Deus, ele não fica nada sobrando depois, ou a gente perdoa ou não perdoa, que todos nós pecamos, que a gente não vive no pecado, mas a gente pode pecar, e uma vez que a gente peca, nós temos um advogado que nos defende. Ele fala sobre não odiar o irmão, não adianta dizer que a gente ama a Deus, contempla a criação e todas as coisas que Deus fez, a gente odeia as pessoas. Podemos muitas vezes ficarmos com relacionamentos um tanto quanto distanciados, afastados do abraço, mas o ódio é algo repletamente inaceitável no contexto de vida cristã. Ele vai escrever também sobre filhos, pais, jovens, todas as orientações de um apóstolo e do desafio que a gente tem com o mundo, que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. E como é que nós estamos nisso aí? E fala das concupiscências da carne, dos desejos da carne, e fala sobre a questão da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida. E tem um tema muito específico que ele aborda também, que é o anticristo, daqueles que viriam em nome de Cristo. Anti é um prefixo que significa tanto contrário, contra Cristo, mas ao mesmo tempo significa no lugar de Cristo, ou no lugar de. Então tem muita gente por aí, e nesses 2000 anos de história, pessoas queriam se colocar no lugar de Cristo. Então João já estava escrevendo sobre isso. Mas a autora da revista, ela vai, nesses primeiro e segundo capítulo, nos ajudar a pensar em expectativas aqui, né, das dádivas de conhecimento de Deus. E aí a primeira delas, são 6. A primeira é o seguinte: esse conhecimento vai nos ajudar a vencer o pecado. Todos nós sabemos que aquilo que nos separa de Deus é o pecado, aquilo que nos separa das pessoas ou as pessoas de nós é o pecado. Em Cristo Jesus, logo no início, a gente consegue vencer isso por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ainda estamos nessa primeira semana depois da Páscoa, ecoando a ressurreição. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, e o sacrifício dele, ele é suficiente para nos salvar e eficiente para conduzir a igreja em 2000 anos, nós precisamos, no conhecimento de Deus, saber o que devemos fazer a cada momento. Então, sem Jesus, não existe conhecimento algum. Em segundo lugar, ela fala sobre capacita-nos a sermos propícios a Deus. Como Jesus foi a propiciação de Jesus, ele foi colocado diante de Deus para que o sacrifício fosse pago, eu e você temos acesso ao Senhor. Estamos propícios a Ele, Deus está favorável a nós. E esse favorecimento faz com que eu e você caminhemos na paz e na verdade todos os dias. E aí, a terceira dádiva, ela fala que esse conhecimento nos capacita a obedecer. Como vai o nosso nível de obediência? Como estamos caminhando nesse propósito? Se cremos em Jesus, temos que andar da forma que Ele ensinou. Então, esse convívio íntimo com Jesus faz com que a gente obedeça os ensinamentos dele, porque nele existe verdade. A vida dele nos ensina tudo isso. Então, quando a gente pensa que o pecado, que às vezes muitas pessoas acham banal e destrói muitas vidas, Jesus vai nos ajudar. Deixamos de ser inimigos de Deus por causa de Jesus, e quanto mais nós vamos convivendo com Jesus, que é a luz, nós estamos longe das trevas. Interessante que aqui no mundo rural, e com certeza a maioria de vocês que me ouve aqui já conviveu ou esteve em algum momento, tem muito mais lugares escuros em trevas por causa da diminuição de propriedades e da diminuição de luz. Então aqui na casa, a iluminação da casa, ela ilumina 5, no máximo 10 metros. Passou disso já é uma escuridão. Mas se você for com uma simples lanterninha, ou até mesmo acender uma vela ou um fósforo, ele brilha nessa escuridão. Você imagina Jesus. Então, quando nós obedecemos o Senhor Jesus, assim como Ele obedeceu, e obedeceu até a morte de cruz, eu e você precisamos caminhar nessa obediência também.
Estamos obedecendo nesse momento as autoridades sanitárias, produzindo isolamento, entendendo que esse conhecimento técnico deles vai nos ajudar. Existem críticas dali, críticas de lá, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, e você está cansado de ouvir. Mas lembra do que eu falei na mensagem de domingo da Páscoa? Cuide da sua casa, obedeça e cuide da sua família. Então você tem que proteger. E aí a gente vai, movidos pelo Senhor, fazendo a vontade do Pai. Em quarto lugar, ela fala sobre que esse conhecimento nos capacita a viver na verdade. Então a verdade é o caminho da qual eu e você precisamos trilhar. Também nesse ambiente das redes sociais, do mundo digital, as fake news, as mentiras, elas estão sendo propagadas de todos os lugares. No caso aqui de João, envolvia a pessoa de Cristo, a encarnação de Jesus, os ensinamentos da qual as pessoas ensinavam de forma errada lá. Então, esse conhecimento de Deus nos liberta da mentira. Então, eu e você já fomos dominados pela mentira em determinados momentos da nossa vida, quando vivíamos em trevas. Talvez você esteja vivendo essa tentação da mentira, não sei. O que eu e você precisamos entender é que, na verdade, Jesus está e nós precisamos viver com Ele. Agora, João não fala aqui de um conceito ou de um princípio filosófico do que é a verdade. Ele está falando da pessoa de Jesus, a verdade personificada. Não é mais uma verdade, não é uma verdade. É Jesus, da qual ele mesmo vai dizer, João mesmo vai escrever lá no capítulo 14 do Evangelho, quando Jesus diz o que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Correto? Então, a verdade faz parte da nossa história. Em quinto lugar, ela diz o seguinte, que capacita-nos a viver o amor de Deus. Sabemos que Deus é amor, sabemos que a virtude cristã suprema é o amor, e o amor que a Bíblia nos ensina, o próprio João diz, ele é o amor ágape. Ele é o dom espiritual, é o amor incondicional, é aquele amor que a gente encobre o pecado das pessoas, não para esconder os pecados, mas para amar essas pessoas. É o amor por aqueles que a gente não conhece, é o amor por aqueles que a gente conhece. E quanto mais nós conhecemos as pessoas, mais defeitos nós vemos nela e mais amor nós precisamos ter. É o amor incondicional do marido pela esposa, da esposa pelo marido, dos pais pelos filhos, filhos pelos pais, nós como os irmãos em Cristo, com os nossos defeitos, falhas que nós temos, mas nós precisamos pensar sempre que esse amor vai fazer com que os outros tipos de amor, como o amor fraterno, o amor erótico, seja fortalecido e a gente caminhe na verdade. E aqui, nessa primeira parte da lição, em sexto lugar, ela fala que esse conhecimento vai fazer com que nós andemos como Jesus andou. Mas caramba, que desafio enorme para a minha vida e para a sua, andar como Jesus andou. Mas esse é o chamado, ser de santos como eu sou santo. Deus, quando chamou o povo para andar com ele no deserto, foi para fazer a vontade dele. Jesus, quando chamou os seus discípulos e disse, vem e segue-me, era para andar no ritmo de Jesus. Então, o que vai evidenciar o nosso relacionamento com Deus? É o entendimento de que nós amamos o Senhor e a nossa vida é marcada por esse caminhar. Agora, irmãos, é impossível a gente andar sem Jesus, se não for na verdade. A religião está aí pregando vários conceitos e valores, mas as pessoas têm um discurso religioso, uma roupagem religiosa, mas não andam com Jesus. E isso nos preocupa muitas vezes, e talvez você conheça alguém que de repente está num contexto religioso há muito tempo, mas você não vê o sentimento de Jesus nelas. E eu e você somos exortados pelo apóstolo João nesse dia, nessa tarde, quer seja de quarta-feira aqui para mim, ou no sábado, quando você está ouvindo essa mensagem, se Deus assim permitiu. Então, precisamos continuar firme no desafio do conhecimento. Quando ela segue um pouquinho o capítulo 2, ela vai dizer que esse conhecimento faz com que a gente vença o mundo. O mundo está à nossa volta, a sua filosofia, a sua ética,
que vai destruindo as nossas vidas, se a gente deixar, com as suas influências. Mas, diante do que a gente tem, esse vencer o mundo é de forma pessoal. Nós, como igreja, de forma pessoal. E amar é doar-se, amar é agir em prol do próximo e vivendo uma experiência, irmãos, que ela é intransferível. É só você que pode viver e eu também. Tem coisas na minha vida e na sua vida que elas se coadunam, elas se juntam, a palavra que eu sempre uso. Mas você não pode viver a minha experiência de fé como eu também não posso viver a sua. Ela pode nos abençoar em determinados momentos. Então, Deus, como a gente costuma dizer, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Eu tenho meus 2 filhos, que são convertidos em Cristo Jesus, mas o que vai ensinar, o que vai demonstrar que eles são de Jesus, são os frutos que vão sendo gerados na vida deles 2, assim como em cada um de nós. Então não é por tabela, não importa o sobrenome, o tipo sanguíneo. Nós ainda aprendemos que esse conhecimento nos faz vencer os falsos mestres, os falsos apóstolos, os anticristos. Engraçado que Pedro falava a mesma coisa, João está falando. E aqui, já perceberam, se você lembrar da última aula que eu dei sobre o apóstolo Pedro, ele escreveu por volta do ano 62. A gente está falando aqui já de 20 anos depois. Então imagina, nós estamos em 2020, no caso, se fosse eu, o João, escrevendo aqui essa carta ao meu rebanho, né, isso lá na Ásia Menor, e o apóstolo Pedro tinha escrito no ano 2000, e do ano 2000 para cá, quanta coisa já mudou, quanta coisa já aconteceu, e quantas mentiras foram pregadas, quantos falsos profetas, falsos apóstolos, quantas igrejas que são seitas diabólicas, que vivem destruindo tantas pessoas. Então esses falsos mestres sempre têm. E normalmente o que eles ensinam? Atalhos. Correto? Facilidades. Bênçãos piratas. O ensinamento de Jesus é firme, é verdadeiro. E tem custo. Teve custo para ele, tem custo para mim, tem custo para você. Não existe nada de graça nesse mundo. Tudo tem um ambiente de responsabilidade para que aconteça. Então ele fala que dos anticristos, daqueles que se colocavam, ele combate esse ensinamento como nós combatemos nos dias de hoje. Como nós estamos aí combatendo o Covid-19, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Só vamos saber quando? Depois que tudo isso passar. E nós nem sabemos. Lendo umas reportagens essa semana sobre um estudo feito por especialistas na área da ciência, dizem que essa pandemia ela pode durar até 2022, se caso não houver a descoberta da vacina, porque esse Covid-19, essa pandemia pode ter ciclos. As pessoas podem pegar durante o tempo, alguns vão desenvolver anticorpos, mas mesmo desenvolvendo pode haver uma mutação, enfim. Aí a gente tem que buscar conhecimento. E aí na palavra de Deus, que é a nossa base, é que a gente tem que estudar. Está aproveitando esse período de quarentena para ler a Bíblia todo dia. Estamos aí com a campanha anual da leitura bíblica. Tem se dedicado a isso, a fazer outras leituras também. Nós precisamos buscar isso. João então está combatendo aquilo que eu falei no início sobre o gnosticismo, estabelecendo uma doutrina que na teologia sistemática nós chamamos de cristologia, do estudo de Cristo. E a igreja ela é cristológica, ou seja, Cristo é o cabeça, Cristo é o centro, Cristo ele é a espinha dorsal, ele é a coluna, sem ele não existe igreja. Então muitas pessoas queriam destruir Jesus, e aí o apelo de João para o seu rebanho, para os seus amigos, para as suas ovelhas, era de quê? Que eles se mantivessem nos rudimentos de Cristo. O autor de Hebreus fala sobre isso também. Rudimento significa base, significa o alicerce, né? Significa aquilo que é primitivo, os primeiros ensinamentos. Então você vai construir uma casa, você precisa fazer os rudimentos, a base da qual ela vai ser erguida. Então, é Cristo Jesus.
E aí, irmãos, a gente está falando de coisas de 2000 anos atrás. Sempre existiu heresia, sempre existiram as heresias, sempre existiu gente querendo levar vantagem e pregar mentiras. Eu às vezes não sei o que passa na cabeça das pessoas, correto? Vendo desses videozinhos malucos aí, aparece uma menina numa padaria, no mercado, ela abre aquelas geladeiras de vidro, onde ficam os refrigerantes, ela pega uma latinha de água tônica, aí diz que ali tem a composição de quinino, realmente tem, e ela dizendo assim, tá vendo aqui, isso aqui ninguém mostra, isso aqui ajuda a combater o Covid-19. Não é bem assim. As pessoas estão se aproveitando e querendo aparecer nas redes sociais com mentiras e questões perigosas. Então tem gente aí tomando remédio X, Y, Z porque alguém disse. Até os remédios que nós tomamos, que é fruto do conhecimento do ser humano, a gente tem que tomar cuidado por causa dos efeitos colaterais. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Lá no capítulo 3, de 1 a 10, sobre esse conhecimento do amor de Deus, nos torna filhos dele. E é isso, irmãos, que muitas vezes as pessoas confundem. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, a mulher, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Primeiramente, nós somos criaturas de Deus. Sermos filhos envolve a fé. Então, todo mundo é filho de Deus. Não? Todo mundo não é filho de Deus. Mas isso não significa que Deus não ame a sua criação. Não ame as pessoas que estão morrendo pelo Covid-19. Não ame as pessoas que sofrem com a violência. Não ame as pessoas que estão passando fome nesse momento, que estão sofrendo outro dano. O amor de Deus, ele é eterno. E ele é o dono da vida. Então, quando nós pensamos em sermos filhos de Deus, é algo maravilhoso. Quando a gente diz com alegria, eu sou filho de fulano, eu sou filho de cicrano, meu pai é fulano de tal, minha mãe, e a gente poder dizer assim, eu sou filho de Deus. Traz com isso uma alegria, o texto nos ensina isso, mas uma grande responsabilidade, porque onde nós estamos levando o nome de Deus. E aí ele vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. E aí, irmãos, onde a gente vai, Jesus está indo conosco. Dentro dessa mensagem dele, dentro do amor imensurável de Deus, nós que estávamos então sentenciados à ira, nós tínhamos uma dívida que ninguém podia pagar por nós, Jesus vai e paga. O amor dele vai lá e quita. E aí não existe nada que possa nos separar desse amor. Você precisa conhecer isso. Tem muitos pastores por aí falsos, apóstolos, presbíteros, evangelistas, sacerdotes, o que seja, que retém o conhecimento de Deus para enganar as pessoas, para poder dominar as pessoas, enquanto nós encontramos na palavra de Deus tudo pronto para a gente aprender. Então, irmãos, precisamos caminhar e a cada dia lutar contra os valores do mundo, lutar contra o estilo de vida que é contrário à palavra de Deus. Nós podemos ter, irmãos, tudo na vida. É Deus quem nos dá tudo. Não existe nada que eu e você tenhamos que não tenha a permissão de Deus. Mas como administramos isso? Precisamos administrar bem o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, os nossos diplomas, os recursos financeiros que estão em nossas mãos, os projetos, o ministério que Deus nos deu. Tudo envolve o relacionamento, o conhecimento de Deus, para que a gente faça a vontade do Pai. Ele vai falar sobre aquele que é nascido de Deus não vive pecando, né? O verbo na ação gerúndio, de continuidade. O Filho de Deus, a Filha de Deus, discípulo de Jesus, nascido de novo, lavado e remido pelo sangue, ele não vive deliberadamente no pecado. O que pode acontecer, sim, infelizmente, em alguns momentos da nossa trajetória, a gente falha, a gente tropeça, a gente erra, mas logo somos corrigidos pelo Espírito Santo, logo nós confessamos o pecado, e se fazemos alguma coisa contra alguém, nós confessamos esse pecado a alguém, e aí a gente vai sendo renovado pelo poder do nosso Deus. Queridos irmãos, esses textos que nós lemos aqui fazem uma exortação a nós como igreja do Senhor, no século 21,
João também vai denunciar, irmãos, que é impossível a gente viver bem com Deus se a gente odeia as pessoas ou a gente vive mal com as pessoas. Tudo isso precisa ser resolvido por nós gradativamente. Vivermos a prática da justiça, vivermos o amor do Senhor em todo o tempo. Temos limitações? Temos. Mas nós podemos vencê-las a cada dia através do conhecimento de Deus. E nunca usar o conhecimento de Deus ou a palavra do Senhor para nossas manipulações diante dos nossos sentimentos. E aí nós vamos mostrar que somos de Jesus. Nesse momento tem um monte de gente servindo Satanás, servindo as trevas, andando como querem, sem fazer a vontade do Eterno. Quando o apóstolo João vai terminando aqui o capítulo 3, no versículo 6, ele diz assim: todo o que permanece nele não vive pecando, todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Conhecimento, irmãos, é maravilhoso para a minha vida e para a sua. Que eu e você possamos fazer do conhecimento que temos até o dia de hoje uma ferramenta de produzir vida, uma ferramenta de produzir alegria e paz, em todos os sentidos. Não menospreze o seu conhecimento. Não idolatre outros que tenham conhecimento maior do que você tem. Aproveite sempre as oportunidades para conhecer. Aproveitando, usando aqui de uma forma ilustrativa e pedagógica, conhecer é a melhor coisa do mundo. Eu sou um camarada curioso desde a minha infância. E aqui na Toca do Coelho, que vai ser o nome aqui do nosso sítiozinho, aqui, do nosso lugar de refúgio e descanso, eu estou fazendo um inventário das árvores que tem aqui, das plantas, das flores, tanto no sentido quantitativo e quanto também das suas espécies. E aí, fazendo umas podas aí, eu achei esse fruto aqui, ó, no chão, que eu nunca tinha visto. Aí perguntei aqui o Giovanni, que está trabalhando comigo aqui na área de reformas. Ele falou assim: pastor, isso aí se chama noni. Talvez você já tenha ouvido falar no noni. Ele é uma fruta. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho sobre noni. Já tinha até ouvido falar vagamente que ele é muito bom, que ele até combate o câncer. Ele, no primeiro momento, parece uma batata baroa, né? Parece um legume, mas ele é uma fruta. Você pode cortar esse aqui. Esse aqui está um pouco verde, né? Ele lembra aqui, ó, a fruta por dentro. Aqui, ó, vou aproximar aqui para você ver um pouquinho mais. E aí, tem gente que usa para várias situações. Só que, buscando conhecimento, eu fui aprender que essa fruta, que é de origem oriental, ela está sendo estudada ainda pelos cientistas e não existe nenhuma verdade no sentido de que ela pode curar a pessoa do câncer ou ajudar em outras questões do seu corpo. Ela traz problemas e um dos problemas é na área renal. E já tem alguns casos de pessoas que, sem conhecimento, foram usar o noni de forma equivocada e tiveram problemas na sua saúde. Então, para mim, que já tem os probleminhas renais, Haroldo também tem, né, e outras pessoas que você deve conhecer, se a gente tomar um suco disso aqui, a gente está arriscado a perder os rins. Então, hoje vocês conheceram um pouquinho mais da flora, né, brasileira, da riqueza que a gente tem na criação de Deus, e quanto mais nós aprendemos, mais nós nos tornamos humildes. Quanto mais nós temos conhecimento, mais nós somos obedientes ao Senhor Jesus. Então, querido, no dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus te conduza em verdade para que você possa fazer o melhor de Deus, para Deus, viver o melhor de Deus na sua vida. Tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém?